Pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma transmissão. Semifinal da primeira divisão nesse mês de abril de 2025, entre dois brasileiros, o que já é um clássico do nosso tênis de mesa brasileiro virtual. O Rodrigo Léo contra o Ted. Os dois são amigos e sócios no Clube Citar já há 15 anos ou mais. Nunca jogaram uma única partida na vida real, acreditem se quiser. E agora estão fazendo no segundo mês deles de torneios do tênis de mesa virtual. Eles estão se encontrando de novo no torneio antes da final, né? Eles jogaram as quartas de final do mês passado da segunda divisão. O Ted acabou ganhando aquele jogo e foi campeão da segunda divisão. E agora eles estão se encontrando na semifinal. Então nós vamos ter um brasileiro de novo na final da primeira divisão. Provavelmente vai ser jogado ainda essa semana, a final da primeira divisão, com uma dessas duas feras. Maurício, boa tarde. Bom ter você por aqui. Ah, tá me escutando bem aí, Maurício? Tá bom o áudio? Sara, tudo bom, Sara? Daqui a pouquinho a gente já vai entrar na sala ali, já devem estar prontos, mais 1 ou 2 minutinhos. Então, daqui a pouco a gente já começa a assistir esse jogão aí. O primeiro jogo deles, mês passado, foi muito bom, né? Foi muito difícil, muito equilibrado. Eu tenho informações exclusivas aqui. Eu sei que o Rodrigo Léo estava um pouquinho gripado esses dias aí. Torcer para ele estar bem hoje, para aguentar o tranco do jogo também, né? Para a gente ter mais um jogo bom de novo entre os dois. O áudio tá ótimo. Obrigado, Maurício e Sara. Muito obrigado. Para receber a mensagem aqui que eles estão na sala. Leomar, Martin Hermes, só fera aí no chat, Antônio. Esse é o clássico, Antônio. Esse já é o maior clássico do tênis de mesa nacional. É o único jogo do tênis de mesa virtual brasileiro que tem a sua segunda transmissão, logo ao nosso primeiro clássico. Vamos lá para a sala ver eles baterem bola um pouquinho. Cansado aquele dia na quarta-feira hoje. Pessoal, Cansado estamos na ao quarta-feira à vivo. noite hoje. Boa tarde. Cadê? Aê, tô Cadê? aqui no chãozinho, aqui embaixo. Aê. Boa tarde para vocês, bom jogo, fiquem à vontade, já estamos ao vivo, aqueçam o quanto precisar e a gente já entra com o jogo, tá? Bom jogo para vocês aí, boa Bate mais sorte. só mais um. Valeu? É isso aí. Tá mais nervoso que os dois, Maurício. Ó, o Charley aí também. Ó, Vamos com tudo, vamos com tudo. É isso aí. Deixa eu ver se pronto? Bora lá. já estão prontos. Vamos lá, vamos com tudo então. Tirar essa minha cara feia aqui da transmissão. Vamos lá, galera. Vamos começar. Uma melhor de 5 jogos, tá? Quem ganhar 3 jogos primeiro ganha tudo. Sérgio, boa tarde. Pessoal comparecendo em massa, né? Clássico Palmeiras e Corinthians, é boa. Boa. Hermes não vai ser demitido do trabalho aí por ficar vendo jogo de ping-pong virtual, hein? Se você tiver chefe, né? Se você tiver chefe, ele não vai entender muito bem. Agora, se você for o chefe, meu amigo, fica à vontade, aumenta o volume e vamos torcer junto. Muito legal ali a nossa tabelinha no canto direito debaixo da tela, dá para ver o spin que esses caras estão dando na bola e a velocidade também. Então vocês vão ver muito do jogo dos dois, spin acima de 100, na casa de 120, às vezes mais, porque eles são jogadores que colocam muito efeito na bola realmente.
Começando equilibrado, né? Uma leve vantagem agora na pontuação para o Rodrigo Léo. É verdade, Maurício, estamos na final. Maurício Mendonça também, boa tarde. Muitos Maurícios hoje. Fábio, boa tarde também. Esse é jogo do bom, Fábio. Esse é jogo do bom, extremamente técnico. É legal que a gente pode comparar depois, né? Aqui no canal tem a transmissão daquele primeiro jogo que eles fizeram na segunda divisão mês passado, né? O Ted ganhou de 3-2, foi um jogaço super equilibrado. E vai dar para comparar depois o quanto eles evoluíram de um mês para cá, né? Olha só que bolão. Rodrigo Léo começando com tudo esse primeiro set, hein? Uma coisa que eu já percebo nos dois de postura no virtual, que de tênis de mesa na vida real eles entendem muito, dão aula disso o dia inteiro, estão envolvidos com o tênis de mesa já há décadas, né? Mas no tênis de mesa virtual eles são novos. E uma coisa que já dá para perceber nesse primeiro set é a postura, principalmente na hora de bloquear. O bloqueio no tênis de mesa virtual não é tão confortável no início, exige uma adaptação, um pouquinho de trajetória da bola e ângulo, tempo de bola também um pouquinho. E dá para ver que eles já estão bem mais espertos nessa parte, né? Com muito mais precisão. E também o lance de fazer o primeiro ataque e se posicionar depois, achar a distância para fazer, para continuar atacando, né? Como a trajetória da bola e o tempo da bola é ligeiramente diferente, mais a trajetória do que o tempo, é ligeiramente diferente no virtual. Não é tão fácil de achar essa distância da mesa, né? Alexandre, boa tarde. O pessoal tá animado, estamos com 20 espectadores. Todo mundo é brasileiro aí? Será? Friends who are not Brazilian, if you are in the chat now, please say hi. We want to know you're there. Sim, Sérgio, é verdade. Temos um brasileiro na final. E na segunda divisão, esse mês, temos dois brasileiros, né? O Carlos e o Vinícius. Os dois vão fazer a final da segunda divisão, provavelmente nos próximos dias, aí, essa semana ainda. Brasileiros representando muito bem, né? O Rodrigo Léo e o Ted já estão com pontuação para jogar Super Divisão. Então, mês que vem, eles vão se juntar aí uma legião de brasileiros que já pode jogar a Super Divisão, né? Esse mês jogou eu, o Léo Arata e o Vestre, mas a gente tem vários outros que não jogaram, que já tem pontuação, né? O Taquil, o Átila, o Afonso, né? Vários deles, já temos acho que uns 9 jogadores com pontuação para a Superdivisão. Espero que todos joguem o máximo de torneio que puder daqui para frente, né? E o Rodrigo Léo aí com 5 match points aí para fechar o primeiro jogo. Conseguiu se impor. O Ted salvou o primeiro match point. O Rodrigo Léo se impondo bem. Aí fechou. 11-6, 11-6. Então 1-0 para o Rodrigo Léo. E olha que interessante ali no quadro abaixo. A gente tem duas marcações ali, né? A coluna do meio é de efeito. O saque do Léo foi um saque para baixo, ligeiramente para a direita, com 55 de efeito. 55 de efeito é um saque de altíssimo nível para o tênis de mesa virtual, só para vocês terem uma noção. Hey, from New Orleans, welcome. Gaillard, am I pronouncing correctly? Sorry if I'm wrong. Uh, welcome to our chat. If you have any questions or you want to just talk to us, just don't hesitate. Just let us know.
casquinha agora do Ted para empatar esse segundo set. Então, o Léo ganhou a primeira partida. É uma melhor de 5 partidas, né? Quem ganhar 3 partidas primeiro é o vencedor do encontro todo. E agora nós estamos no primeiro set da segunda partida. Essa partida importantíssima para o Ted, né? Sair perdendo de 2-0, depois ter que virar 3-2 é uma tarefa difícil e psicologicamente duro, né? Não só fisicamente. Os dois colocando muito giro na bola, né? Logo no início do ponto, logo nas primeiras bolas do rally. Gayard, is your in-game name D666? Because if this is your in-game name, I'm pretty sure we have played a couple of matches already. Léo de novo com a vantagem nesse set, né? 8-5, uma vantagem importante agora no final. 9-5. É um jogo onde. E agora ele tem 5 match points, né? Baby Chick, my friend, hello. Rodrigo, boa tarde. Nossa, que bola fez o Ted agora, que difícil. Salvou o primeiro set point. Backhand para a esquerda ali, dificílima execução. Com um bom saque pesado ali. Difícil esses contra-ataques, né? Isso é uma coisa que no VR é diferente um pouquinho. Como existe uma facilidade ligeiramente maior de imprimir mais efeito na bola, quando o cara vai atacar uma bola por baixo, essa bola vai girar bastante. Se você afasta depois para tentar um contra-ataque, é possível, mas é bem difícil. E o ângulo para fazer esse contra-ataque é ligeiramente mais fechado que na vida real, justamente porque o spin dessa bola, o top spin é mais alto. Vamos para o segundo set agora do segundo jogo. Todo jogo é uma melhor de 3 sets, né? Então, se o Léo ganhar esse set, ele já abre 2-0 na contagem de jogos. Quem fizer 3 jogos primeiro ganha. É isso que eu estava falando no início, essa postura para fazer bloqueio, para trocar bola, que com o tempo eles vão melhorando, né? Cada vez mais. Deu sorte ali o Ted. Abriu uma vantagem boa agora no set, né? Parece que o Ted está subindo um pouquinho mais de produção agora. O primeiro jogo ele foi dominado com certa tranquilidade pelo Léo. Foi um duplo 11-6. O set passado foi um pouco mais equilibrado. O Léo conseguiu uma vantagem ali no final. Vamos ver se o Ted consegue manter essa vantagem agora para ganhar esse segundo set do segundo jogo. Eu não achei que eu fosse ver um brasileiro ganhar um mundial de uma Copa do Mundo de tênis de mesa antes do Palmeiras ser campeão mundial. Mas aconteceu. Eu tô brincando aqui que eu sei que tem essa zoação com o Palmeiras, mas eu não acompanho nada de futebol, viu, gente? Não falem de futebol comigo, porque eu sou um galo cego para futebol. Quando meu pai era vivo, a gente ainda acompanhava. Ele era carioca e gostava muito do Botafogo, então a gente acompanhava ainda bastante juntos.
Olha que sequência bonita. Nossa, o forehand do Léo tá perigoso hoje, como sempre, né? Perigoso como sempre. O Ted hoje parece que tá um pouquinho impreciso, né? Eu tenho a impressão que a última vez que eu vi o Ted jogar, as últimas transmissões dos jogos dele, né? Ele tava com uma força de bola, uma precisão, né, nesse giro de bola, um pouquinho melhor do que hoje. E tudo é dia, né? Tem dia que não entra, tem dia que não casa direito, né? Que a gente não se sente assim tão bem. E você vê que ele abriu 5-0 nesse set, o Léo recuperou, né? O Léo recuperou, chegou a virar 9-8, agora 9-9. Última sequência, pode ser a última sequência de saque desse jogo, né? 2 saques pro Ted, importantíssimo para ele, para se recuperar na partida toda, conseguir esses 2 pontos e ganhar. Olha que troca linda dos dois. Nossa, sensacional. Sensacional. Muito bom. Olha, o Rodrigo Léo conseguiu virar, hein? Excelente set do Léo de recuperação, na verdade, né? Muitas trocas de bola. Vou colocar a câmera assim por cima pra gente ver a careca do Ted ali, do avatar do Ted. Sou fã da careca do Ted. Só porque eu falei, ele tá sumindo ali da tela, safado. Aí, olha lá. Assim te mostra o nosso patrocinador também oficial do canal, a Cacau Vegan. Cacau Vegan que está vendendo em vários clubes de tênis de mesa aí em São Paulo, hein? Vende no Citar, vende Cacau Vegan na escola do Kazu, do Eric Mancini, quem mais? Várias já. Vai me fugindo os nomes aqui. Todo mundo, acho que a Cacau Vegan hoje é o chocolate oficial dos jogadores de tênis de mesa do Brasil, hein? Tá vendendo em vários clubes, é um sucesso. Se você nunca experimentou o Cacau Vegan, é o meu favorito também. Chocolate belga, altíssima qualidade, 55% cacau, e eu não ganho nada com isso além do patrocínio, lógico. Maurício, concordo com você. Os dois estão bloqueando melhor, na verdade, estão com uma postura melhor. Mas para jogar com um cara como o Ted, você tem que estar com o bloqueio afiado, porque o Ted, ó, tá vendo? O Ted ataca muito rápido e gira muito bem dos dois lados, né? Você vê esse último ataque do Ted, numa bola por baixo, deu 120 de rotação. Isso é bastante coisa para uma bola por baixo. A escola do Daniel Shimura também vende cacau vegan, lembrei agora. Deve ter mais uma ou outra aí que eu não tô lembrando. Ai, que pena. Jogou muito bem dentro da mesa agora o Ted, conseguiu encurtar bem, teve a oportunidade de abrir. Maurício Mendonça. Cara, o Hugo Calderano ele tá no top 10 do ranking mundial já há muitos anos, né? Ele já chegou muito perto, ele já venceu grandes etapas do circuito mundial, ele não tinha vencido um campeonato tão grande quanto a Copa do Mundo, né? A gente tem 3 campeonatos grandes, os mais importantes do tênis de mesa, né? Olimpíadas de 4 em 4 anos, o Mundial Individual a cada 2 anos e a Copa do Mundo, que, se não me engano, ainda é todo ano, né? Se não é todo ano, cada 2, acho que é todo ano ainda. Então o Hugo estava ali batendo na porta, né? O Hugo já ganhou quase todos os jogadores chineses principais e tal. Olimpíadas, né? Ele chegou tão perto. O que eu achei do Calderano nesse torneio específico, eu achei ele fisicamente mais rápido que o normal. Ele já é um cara muito prendado fisicamente, né? Com muitos atributos físicos, muita potência, muita explosão muscular.
Eu sempre bato na tecla que o Calderano não precisa jogar em 100% da potência dele. Se ele jogar em 80%, 85% da potência dele, ele vai conseguir ser mais regular, vai conseguir colocar mais bola na mesa e vai trocar bola de igual em termos de potência com todo mundo. 80% da potência do Calderano é 100% da potência de um jogador normal ali no topo do ranking mundial. Então, eu achei ele fisicamente muito rápido e muito confiante, né? Tem vezes que a gente realmente está com a confiança lá em cima. Aquele jogo que ele ganhou na semifinal do Wang Chuqin, ele perdendo de 3 sets a 1, né? Aquilo, aquilo foi o que fez ele entrar naquela final com tanta confiança, né? Não é fácil você virar, ainda mais jogando na China, né? Enquanto a gente está falando do Caldeirão aqui, o Léo ganha o primeiro set do terceiro jogo. Lembrando que se o Léo ganhar o próximo set, ou um dos próximos dois sets, né? Ele faz 3-0 e acaba a brincadeira, né? Acaba a brincadeira, é 3-0 para o Rodrigo Léo. Dando troco aí se isso acontecer, né? No jogo deles do mês passado, na segunda divisão, nas quartas de final, onde o Ted ganhou de 3-2 aquele jogo. Então, só para finalizar, Maurício, o lance do Calderano, eu acho que é isso. Ele tá ali no topo faz muito tempo. E essa nova safra de jogadores chineses, ela é uma safra que ainda está sendo testada, né? Quando você tira, né? Você tinha jogadores assim, tinha o Malong, o Zhang Jike, tinha Fan Zhendong, Xuxin, né? Eram todos jogadores muito experimentados, muito confiantes, muito experientes que quase nunca perdiam para não chineses, né? E essa safra de jogadores mais novos, né? São jogadores excelentes, né? Do nível técnico, não tem nem o que falar desses caras, mesmo nível dos outros que eu acabei de citar, mas são jogadores que ali no fim do jogo, né? Será que eles estão com aquela confiança em dia para ganhar? E jogando na China ainda, isso foi uma coisa que eu comentei muito com amigos durante a semana do campeonato. Não é fácil você jogar em casa com a pressão da torcida, a pressão do governo, a pressão da televisão, mídia, né? E para um jogador novo ter que encarar um campeonato desses jogando em casa, tendo a responsabilidade de ganhar, né? Realmente pesa. E eu acho que isso também foi um fator que contribuiu, né? O Hugo, ele não sente muito esse tipo de peso, né? É lógico que eventualmente todo jogador sente, ninguém é perfeito emocionalmente, é muito instável, né? Faz parte. O ser humano é instável, né? Olha que troca de bola bonita dos dois agora, hein? Agora o Ted achou o tempo a distância da mesa melhor, hein? Eu achei que ele estava muito perto da mesa no começo. E é isso, eu acho que o Valderano estava numa semana muito boa, lógico. Provavelmente a melhor semana da vida dele em termos de consistência, né? Fisicamente muito, muito rápido. E acho que isso que fez a diferença. É uma junção, né? Um conjunto de fatores ali. E a gente tem o nosso primeiro campeão de uma Copa do Mundo de tênis de mesa. É surreal, galera. Eu acompanho, eu treino tênis de mesa desde 1991. Na verdade, 91 foi meu primeiro torneio. Final de 1990 eu comecei a treinar tênis de mesa. Eu tinha 12 anos de idade, 12 para 13. E a gente jamais imaginava, até pouco tempo atrás, um brasileiro chegar no nível que o Calderano chegou. Então, estamos vivendo um período muito interessante, né, para o Brasil no tênis de mesa, o melhor da história, né? Mais um ponto bonito entre os dois, hein? Olha a quantidade de efeito ali embaixo, assim, de 39, assim, é muito giro, cara. Esses caras conseguem pôr muito giro. E eles são dois bebês no tênis de mesa virtual, né? A gente tá vendo o nascimento de dois jogadores aí do Brasil, né? Os dois jogam há muito pouco tempo. Espera 3, 4, 5, 6 meses, um ano. Quanto eles vão evoluir, né? E o Ted agora com 2 set points para igualar esse terceiro jogo num 7-1. Sequência de saque do Rodrigo Léo. Jogo curto, os dois controlando bem. Muito técnico o jogo dos dois. É jogo de nível de superdivisão.
Eu não quero cantar a vitória antes, não, mas eu tenho a impressão que dificilmente um desses dois aí, quem ganhar, vai perder a final depois, viu? Quem sair dessa semi aí deve ser o campeão. Difícil imaginar eles perdendo para outro jogador de primeira divisão nesse momento. Eu não conheço o jogador que vai fazer a final com um desses dois, né? Eu acho que eu nunca vi ele jogando. Eu acho que é um jogador. Não lembro se era um jogador novo agora. Dá uma olhada depois no histórico. Mas difícil imaginar esses caras perdendo, hein? E o Ted ganha, né? 12-10, apertadíssimo. Esse segundo set do terceiro jogo. Ele precisa de qualquer jeito ganhar o próximo set, porque senão o Rodrigo ganha de 3 jogos a 0, né? Esse, agora daqui pra frente pro Ted é ganhar ou ganhar, não pode dar vacilo. E parece que a gente está com um jogo muito mais equilibrado, né? Você viu, o primeiro jogo teve uma distância, um certo conforto para o Rodrigo Léo no placar, e agora já era, já está muito mais equilibrado. É, eu tô achando que esse jogo vai esquentar e a gente vai ver vários jogos ainda, hein? Eu tô achando que existe uma chance da gente ver uma recuperação do Ted aí, um 3-2, hein? Não sei para quem, né? Aliás, não sei se vocês viram, eu tô aqui, ó, com a minha camiseta do Citara. Hoje é bom porque perco para quem ganhar, aonde quem ganhar tá bom, né? Eu tô torcendo para os dois. Mas estou com a minha camiseta tradicional. Toda vez que alguém do Citar joga, eu coloco a minha camiseta do Citar aqui para torcer junto. Troca de bola excelente, olha. Tá vendo como o nível subiu? Acho que essa foi a melhor troca do jogo até agora. Os jogadores vão se acostumando e vão ficando mais à vontade ao longo do jogo e vai melhorando o nível de troca de bola. Excelente. Isso é troca de altíssimo nível dentro do tênis de mesa virtual. Se a gente assistir jogos da Super Divisão, é desse nível aí, as trocas de bola, né? E o Rodrigo Léo abrindo uma vantagem importante agora, 4-0. O Ted abriu num 7-5-0, né? E o Rodrigo Léo conseguiu virar. Vamos ver se agora inverte e o Ted consegue virar esse set aí, saindo de 4, perdendo por 4 pontos. Esse apito que o jogo dá é uma falta, uma advertência quando o jogador não joga a bola direito para cima, o jogo entende que ele jogou a bola muito para trás, alguma coisa assim. Se você fizer 2 vezes seguidas, o jogo tira um ponto seu. Entende como falta mesmo. E outra diferença na regra também é que se você jogar a bola para cima para sacar e não acertar a bola, você não perde o ponto direto. Tá? O jogo entende que deu problema no arremesso da bola, que pode acontecer, né? Às vezes algum problema de equipamento mesmo, né? De rastreamento de controle, alguma coisa assim. Então você não perde o ponto, você pode sacar de novo. A não ser que você jogue a bola para cima e raspe na bola, encoste na bola de alguma forma. Aí ele entende como erro de saque mesmo, e aí você perde o ponto. Ó, de novo, mais uma advertência do TED. E pode ter quantas advertências quiser, desde que não seja 2 vezes seguidas, né? Se for 2 vezes seguidas, perde o ponto. Um saque malandro ali do Léo, um cantinho por cima. Pegou o Ted meio fora de posição. Olha que bloqueio. Linda a bola também agora, a continuação do Rodrigo Léo, né? Tá 2 pontos de ganhar o encontro todo e ir pra final. Agora é hora do Ted pra cima, ó. Tá com 5 match points o Léo, hein? 5 match points. Excelente jogo até agora. Difícil essa virada agora, né? Possível, tudo é possível. Salvou o primeiro match point. O Léo tem 2 saques agora. Importantíssimo agora, né? Se o Léo quiser fechar esse jogo, fechar agora no próprio saque.
Tomou iniciativa e fechou. Pô, maravilha, que jogaço. Valeu? Peraí. Um Boa, beijo. pessoal. Bom Valeu? jogo. Bom jogo. Vocês arrasaram. Jogaço de bola. Jogaço. Esse último jogo de vocês, então, trocas de bola maravilhosas, de altíssimo nível. Eu estava comentando com o pessoal aqui. Vocês estão prontíssimos para a Superdivisão. Cara, uma pena vocês se encontrarem na semi, porque eu tenho certeza que vocês dois chegariam na final. Excelente jogo. Não, na final da primeira, né? Com certeza. A gente tem o Afonso aí, que era um fortíssimo candidato, apesar de pouco tempo estar jogando. Eu não queria cruzar nem com o Afonso nem com o Ted, mas já que a gente se cruzou e o Afonso abandonou, eu vou tentar aproveitar a chance, né? Vamos ver. Muito bom. Ted, conta pra gente o que que você achou de diferença daquele primeiro jogo mês passado que você ganhou. Você sentiu que é você que não. Acho que seu microfone tá fechado, Ted, eu tenho impressão. A gente não tá te ouvindo. Eu acho que para quem assiste dá a impressão de que assim, putz, o Ted errou pra caramba, ou o Ted não acertou tanto. Mas tem que pensar na qualidade do oponente também. Então, o Léo me deu bem menos oportunidades de abrir, né? Então ele dificultou mais o jogo. Eu errei bastante, né? Sei lá, não estava acertando legal, mas jogo é isso. E aquela coisa, isso assim, as bolas não estavam mais tão. Não é fácil, né? Mas não sobrava mais tanta bola. O Léo melhorou no saque, ficou bem mais complicado. Assim, o saque do Léo é bem estratégico. Então é difícil você criar em cima do saque dele. Então você acaba tendo que, às vezes, deixar a bola assim, ruim, tentar pôr ruim para ele abrir, para você tentar bloquear a abertura dele, então você tentar jogar. Só que é muito difícil. Quem assiste, quem já conhece aí, sabe que o forehand desse infeliz aqui é um torpedo, cara. É muito veloz, então é difícil. Então, é aquela coisa, eu tentei o máximo possível não dar bola para ele lá, mas hoje tá bem, tava saindo muito bem. Então, eu tentar evitar, tentei fazer, né, a zona de calor maior para cá, para tentar no back dele, que eu consigo bloquear mais, tentar no back dele ou tentar criar, né? Mas hoje o bicho tá com veneno. É raiva do último jogo. Sim, já aproveitar, pegar o microfone aqui, né? No jogo anterior, o Ted dificultou muito meus ataques, eu não consegui sair bem aquele dia, fiquei desconfortável, tive que usar mais o back, que não é o meu forte, e essa semana, eu estava conversando com o Ted, hoje eu não sou uma pessoa assim, apesar do forehand ser o foguete, que nem o pessoal fala, eu não estou tão dependente do meu forehand hoje. Então o Ted, na hora que ele dificultou um pouquinho o jogo, eu tive confiança de sair de esquerda. Eu acho que a principal diferença no jogo de hoje, além de ter essa confiança, eu consegui ganhar dentro da mesa. Eu consegui o jogo de saque e recepção hoje, o meu estava melhor do que das últimas vezes, e o Ted teve dificuldade ali, e aí assim, a hora que eu via que o Ted não estava tão confortável com isso, às vezes eu também colocava uma bola para ele sair. O meu bloqueio está mais consistente hoje, né? O Ted, assim, apesar de estar jogando melhor do que da vez anterior, hoje ele não estava no dia bom, isso é diferente. O nível dele de jogo hoje é melhor, mas hoje ele não estava num dia bom, né? Eu senti um pouquinho isso. Eu senti Hoje o já fui Ted eu um que. pouquinho. Desculpa, Ted, te interromper. Não, Eu, pode falar, Vaz, pode falar. eu senti você hoje menos ofensivo, com menos sucesso no ataque, mas também é mérito do Léo, que encurtou melhor, que fez um jogo de mesa melhor, né? Com certeza. Mas eu senti vocês dois muito melhores a postura para bloqueio, principalmente contra-ataque. A distância da mesa, depois que entra no meio do rally, a distância da mesa de vocês dois já está muito melhor. Vocês já estão muito mais adaptados, né? Eu estava falando aqui na transmissão como vocês ainda são dois bebês ainda no VR, né? Imagina vocês daqui 6 meses, um ano, o quanto vocês vão ter evoluído nisso e vocês já estão nesse nível, né? E só para. O Antônio aqui no chat está perguntando: vocês estão jogando aí no mesmo Wi-Fi, né? Vocês estão no mesmo lugar, né? No mesmo Isso. Wi-Fi, no mesmo É Wi-Fi. isso aí. A gente tá exatamente a esta distância um do outro. Eu tô de frente pro outro, a mesa tá aqui, ó. Nós gente tá estamos. como se tivesse uma mesa de verdade. Como se fosse a final do brasileiro. Como se fosse a final do brasileiro. Que vocês jogaram lá, você jogou com o Taquil, a mesma coisa.
A gente tá exatamente aqui nessa distância. A gente tentou deixar ela certinha mesmo. A minha mesa tá encaixada na mesa dele. Maravilha, Aí, muito legal, muito legal. E olha, parabéns para vocês dois, viu? Altíssimo nível o jogo. Eu tô doido de curiosidade para ver vocês performarem na Superdivisão a partir do mês que vem. Espero que vocês consigam jogar o máximo de torneios possível, porque vocês vão crescer muito na Superdivisão. Vocês vão achar mais facilmente desafios difíceis, buraco no jogo de vocês, que vocês vão ter que se virar depois para treinar e consertar, né? Isso vai ficar mais exposto contra os melhores jogadores, né? Vocês não tiveram tanto trabalho, vocês não tiveram quase nada de trabalho na segunda divisão e muito pouco trabalho ainda na primeira divisão, Sim. né? Vocês estão meio que É. atropelando todo mundo e o jogo de Eu vocês está falo que eu muito fiz no 3 mesmo jogos nível. até hoje. Eu fiz 3 jogos até hoje. Os 2 com o Ted e o com o Cosmos, que foi um jogo mais difícil no grupo. Que foi um jogo Foram os difícil. 3 jogos mais difíceis que eu fiz. Os outros É. foram um pouquinho mais tranquilos. Mas E o Cosmos perdeu na semifinal, né? Então tá indo perdeu, outro cara. perdeu. Então Perdeu na provavelmente seja um semifinal. jogo Perdeu nas interessante. quartas. Ele perdeu nas quartas, o Cosmos. Tá? E o cara que ganhou dele perdeu na semifinal. Ah, foi aí isso. agora é a minha vez de falar. Vai ter que ganhar agora, tá? Vai ter que ser campeão. Eu fiquei ouvindo isso um tempão, agora sou eu que falo. É verdade. É Galera verdade. que tava assistindo, obrigado. Quantas pessoas deu aí? Tem ideia? Nossa, a gente chegou a ter Não mais de faço ideia. 30 simultâneos, tem 110 visualizações aqui. Teve uma Legal, show de galera, bola. tinha uma galera de fora também, dos Estados Unidos. O BBT Dynamic, acho que falou que ia assistir. não, tinha Big uma acho que também galera. tá por aí. Eu fiz um jogo com o Dynamic agora há pouco. Aí ele Sim. perguntou se ia jogar na primeira divisão. Eu falei que ia jogar com o Ted. Ele falou, nossa, jogo duríssimo. E aí ele falou que ia assistir. Eu falei que você ia transmitir. Ele falou que ia assistir. Então é isso. Foi legal, foi bom, foi bom. Obrigado para todo mundo que assistiu aí, valeu o apoio, né? Que é legal. A gente agradece esse lance de vocês assistirem, tá? Ajuda, né? A crescer, a divulgar. Então, valeu, obrigado, Sara, beijo. Todos os amigos aí, alunos que estão assistindo, valeu. E valeu, Vlad, de novo, por se dispor aí, cara. Tá transmitindo e toda a ajuda que você dá. Isso aí faz toda a diferença. É um prazer. Agradeço a minha esposa, meus filhos, esposa da Bia, minha esposa Bianca. A esposa da Bia, oi? Meus filhos Davi e Arthur, minha mãe e meu irmão. Minha mãe e meu irmão estão hoje em Camburi, estão na praia assistindo o jogo. É a gente que tem a vida difícil, né? Isso aí, galera toda do Setar aí, do grupinho do Eleven, galera, todo mundo que assistiu aí, muito obrigado. Vamos pra final. Valeu. Se Deus quiser, E- Brasil campeão. Vai, Ted, Brasil Valeu, campeão. Ted, a gente se vê mês que vem na Superdivisão. E Léo, vamos torcer na final agora aí, essa semana ainda, Isso aí. para você ser campeão. Tô de férias. É isso aí. Eu tô de férias também, que eu perdi ontem nas quartas, então tô de boa também. Vou aproveitar para dar uma relaxada, bater uma Eu vou bolinha. lá pra Minas agora, vou Ó. comentar os jogos junto com o Vlad. Vergonha, perdeu o jogo fácil, garantido, deu jogo ganho. O grego me amassou ontem, Valeu, gente. desgraçado. Mas tava com a Não. raiva acumulada. Pode crer. Seu adversário tava com a raiva acumulada igual o meu tava. É isso mesmo. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau. Valeu. É isso aí, sempre bom essa resenha com os meninos ali no final, né? É isso aí, então a gente tem a seguinte situação: segunda divisão vai jogar o Carlos contra o Vinícius, final brasileira. E primeira divisão, o Rodrigo Léo vai representar o Brasil na final. Não lembro o nome do adversário dele. Eu não vou provavelmente transmitir nenhum desses dois jogos, porque as finais da primeira e da segunda divisão, quem transmite é o streaming oficial do Eleven, né? Então, provavelmente não seja eu. A não ser que ninguém da equipe deles possa transmitir. E aí, aí, lógico, eu vou fazer questão de fazer um esforço aqui, ajustar minha agenda para conseguir transmitir, né? Mas normalmente não serei eu, porque eu não sou um streamer oficial. Estou aqui só admitido de malandro aqui para tentar mostrar esses jogos para a comunidade nossa aqui do Brasil, né? De jogadores virtuais, que é muito importante a gente assistir esses jogos e aprender bastante com eles também assistindo. E é isso aí. E aí depois, mês que vem, tem mais. Para quem nunca jogou
tênis de mesa, pra quem nunca jogou campeonato de tênis de mesa virtual, esses campeonatos do Eleven Table Tennis tem todo mês, dura o mês todo, né? Você vai jogando, vai marcando jogos com seus adversários ao longo do mês, inscrição gratuita e eles têm mais de US$ 2.000 de premiação em dinheiro. Então vale a pena jogar. Você joga de casa no horário que você combinou com o seu adversário, né? Então é uma coisa que é muito confortável e custo zero, né? Então, quem nunca jogou, vale a pena jogar pela experiência, mesmo que você não seja um jogador extremamente competitivo e que não tenha um nível que esses dois caras têm, joga lá na segunda divisão, se diverte, conhece gente do mundo todo, faz amigos, né? Isso vale muito a pena. E obrigado aí, obrigado a todo mundo por estar aí na transmissão com a gente. Um forte abraço. A gente se vê em breve.